Sede meus imitadores, como também eu sou de... Vamos ali naquela versão? Vamos comigo, junto comigo? 1, 2, 3 e... Torne-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Deus amado, em nome de Jesus, Pai, abre o coração do teu povo, que não seja eu falando, mas que seja o Senhor falando ao teu povo aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que nada, absolutamente nada, saia de mim, que eu seja somente ferramenta tua. Deus amado, em nome de Jesus, tudo seja feito para a honra e glória do teu nome e conforme o teu querer e a tua vontade aqui nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Quantos de nós trazemos para a nossa vida essa condição de ser simplesmente um bom falador da palavra, um bom contador de história? Às vezes pegamos um texto, ou às vezes temos a grata satisfação de Deus estar nos abençoando, de estarmos num lugar legal, ou de termos recebido uma educação diferente, e por isso muitas vezes gostamos de filosofar. Só que a Bíblia diz que ele veio para formar discípulos e fazer discípulos. E entre ser discípulo e ser simplesmente um cara que fala, existe uma diferença muito grande. Existe aquele que é discípulo e sente dor, aquele que é discípulo, ele sai da sua casa 20 quilômetros daqui e vem aqui debaixo de chuva. Aquele que é discípulo se rende aos pés do Senhor, para aqui na porta e fica esperando o primeiro a chegar com a chave não chegou, e ele não se aborrece, está ali na porta esperando a si mesmo. Aquele que é discípulo vive o cristianismo. Só que nós somos tentados a não viver assim. Nós somos tentados a viver como filósofo da palavra. Eu chego aqui em cima, prego, falo às vezes coisas que eu não vivo. Muitas vezes falo coisas que eu peço para que vocês vivam, mas eu mesmo não estou conseguindo viver, e a palavra condena isso. E eu sou simplesmente um filósofo, um bom falador da palavra de Deus. Mas nessa noite, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor vai começar a mexer com você, como mexeu comigo, nesse momento que eu preparava essa palavra. Atos capítulo 8, versículo 9, diz assim: ora, estava ali certo homem chamado Simão, que vinha exercendo naquela cidade uma arte mágica, fazendo pasmar o povo de Samaria, e dizendo que ele era diziam que ele era um grande personagem. Primeira coisa que a gente vai ver de um personagem bíblico que vivia muito dessa filosofia era Simão Mágico. Ele era considerado na cidade dele um grande mágico, e muitas pessoas falavam que aquela mágica que ele fazia vinha de Deus. Irmãos, ele era o cara. Ele era o cara, talvez, muito respeitado. Eu não sei se vocês são dessa época, hoje não tem tanto, pelo menos eu não vejo. Mas na minha época, eu não sou tão velho assim, fiz 23 semana passada. Na minha época, tinha uma rezadeira. Quem lembra da rezadeira aqui? E acontecia o seguinte: todo detalhe que acontecia, vai lá na rezadeira para te dar um passo, para te benzer. Aqui tinha uma muito famosa, lá na Porta da Ribeira, perto da casa de Jessé, Dona Catarina. Quem lembra da Dona Catarina? Eu estou falando que era famosa. E a gente tinha muito isso. E Simão Mágico, nessa época, era uma Dona Catarina evoluída, porque diz a palavra de Deus que ele era considerado o mágico que fazia coisas de Deus. A mágica que ele fazia era tão impressionante, era uma coisa tão fora do normal, que as pessoas colocavam o crédito da mágica dele a Deus. Não fazendo um paralelo com isso, irmão, mas é o que muito rezador, muito rezadeira fazia. Eu acho que eu já contei uma história aqui, mas eu vou contar de novo. Uma vez eu estava indo, fui lá porque a situação estava muito ruim, macumba para todo lado. Foi eu e Barata. Quem conhece Barata aí? Rossano. Isso, Rossano Pompeu Liberatório. Eu falei até lá no Vila sobre o pai dele. E nós fomos lá, eu tinha uma moto e a gente montou na moto e foi lá rezar. Aí Barata virava para mim e falava assim: amigo, olha bem, Barata em relação a crédito espiritual, 0, menos 5, não é nem 0. Aí eu falei assim: Barata, nós vamos lá rezar. Aí Barata olhou para minha cara assim: você está maluco? Eu falei: não, vamos lá rezar. Rapaz, o negócio está muito bravo, está acontecendo isso, aquilo.
Paz, e Barata muito amigo meu, muito amigo, eu induzi ele. Falei, você vai comigo. Ele, eu falei, monta a moto aqui. Na hora que ele montou, eu saí com a moto, falei, quero ver você pular agora. Nós vamos parar na porta da rezadeira. Foi isso que nós fizemos. Fomos para a Dona Catarina. Muito gentil, Dona Catarina. Nesse ponto aí não podemos falar nada. E fomos rezar. Chegamos lá na rezadeira, ela pegou lá, foi lá, pegou o negócio lá, chegou em cima de mim, fez. E Barata só olhando. Aí daqui a pouco ela jogou água, e Barata só olhando. Aí daqui a pouco eu olhei para trás, Barata já estava assim. E ele tá, pai, fez aquele negócio todo. Aí Barata foi no meu ouvido e falou assim: isso vai dar errado. Aí a gente estava com a moto virada para lá, assim, em direção à exposição. Ela virou para a gente e falou assim: olha, não dá a volta, não volte por aqui, porque os capetas estão tudo aqui atrás. Barata assim. Aí vai reto aqui, não olha para trás não. Rapaz, Barata gelou, agarrou em mim e falou: rapaz, você não, agarrou em mim e eu. Aí Barata só no meu ouvido. Quando a gente dobrou ali, estava pegando a rua da Ribeira, Barata, vai devagar, isso não vai dar certo. Não vai dar certo. E foi a gente. Irmãos, aqui onde vocês estão, tinha um depósito de cimento, a loja do meu pai era ali, onde é a Imobiliária Cachoeirense hoje. Aqui tinha um grande corredor, tinha um portão ali, onde é a Imobiliária Cachoeirense, a loja era pequenininha, tinha um portão. O que eu fazia? Eu entrava direto e parava a moto aqui, que era o único lugar, essa aqui era a única cobertura, não existia essa parte da frente. Aonde ficava o cimento tinha uma areia, porque a matéria de construção tinha umas areiazinhas ali onde ficava o cimento. E Barata veio de lá para cá falando: não vai dar certo, isso não vai dar, tem alguma coisa errada, eu estou sentindo. Aí eu falei: nada, rapaz, nós estamos, tá tudo certo e tal. Eu fui ali, e Papucai na época não tinha esse movimento todo, eu fui ali, entrei direto, quase que eu. Barata, meu Deus do céu, quando eu meti a mão no freio para frear, o freio da moto, irmão. Aqui, onde vocês estão aí, ali onde cada um está, tinha um cerco mais ou menos igual aquele ali, tinha cimento à parede. Quando o cimento rasgava, meu pai dava ordem para jogar o cimento ali para vender a parede. Quando eu apertei o freio, a moto fez assim, ó, até hoje eu não sei como, ela fez assim, ó, saiu debaixo de nós dois, fez eu e Barata, poeiriço danado, levantou um poeiral. Barata perto do cimento, e Barata todo mundo conhece, sabe que ele é branco. Da cor dessa parede aí, ou mais. Quando Barata levantou, a poeira já estava na cara dele. Aí ele só olhou para mim e falou assim: eu te disse que isso não ia dar certo. Meu irmão, Simão Mágico era mais ou menos a mesma coisa. Mas diz a palavra de Deus que vinham os discípulos naquela cidade e encontraram com Simão. E os discípulos vinham pregando a palavra de Deus e muita gente vinha se convertendo. Muita gente vinha se convertendo. E nessa de se converter, eles encontraram com Simão. E Simão, ouvindo a pregação, diz a palavra de Deus que também se converteu. Converteu, foi batizado e começou a andar com os discípulos. Ou seja, ele fez tudo o que a gente fez. Ele estava na igreja. E detalhe, ele estava do lado daqueles que foram ensinados aos pés de Cristo. E ele começou a caminhar com os discípulos e começou a andar com eles e via os discípulos impondo as mãos, diz a palavra de Deus, e o poder de Deus no versículo 18, 19, botando a mão e o poder do Espírito Santo habitando naquelas pessoas ao qual eles colocavam a mão. E onde eles passavam, os discípulos passavam, as pessoas iam se juntando a eles, iam se convertendo a Cristo, porque o poder era muito grande. Simão, olhando aquilo, vira para o discípulo e fala assim, na linguagem de hoje, né? Irmãozinho, quanto tu quer para me ensinar isso aí? Quanto você quer de din-din para você me ensinar esse poder que vocês estão usando?
Diz a palavra de Deus que os discípulos repreenderam ele e começaram a amaldiçoá-lo. Você não entendeu nada do que nós viemos fazer, você não entende nada do que nós estamos fazendo, a tua cabeça ainda está lá atrás e você vai ser amaldiçoado. Quantos de nós, irmãos, procuramos viver como Simão? Ou seja, está na casa do Senhor, batizado, andando, buscando, mas querendo uma visibilidade, porque a cabeça de Simão era que, naquele momento, se ele conseguisse comprar aquele poder vindo do céu, ele teria uma visibilidade imensa, talvez ganharia o mundo, se ele já era mágico, já tinha uma grande fama. Você imagina ele sendo usado conforme os discípulos eram usados, porque a palavra nos diz a direção de que o poder que os discípulos exerciam era muito maior do que qualquer tipo de mágica dele. A visibilidade, irmão. A visibilidade que Simão ganharia. E muitas vezes a gente na casa do Pai, vivendo na casa do Pai, a gente busca essa visibilidade que Simão tentou buscar. Em vez de nós esperarmos em Deus em nos elevar, Deus nos colocar, muitas vezes nós tentamos fazer como Simão mágico. Tentamos buscar, porque muitas vezes acostumamos a trazer as coisas que eram do mundo para dentro da nossa igreja, para dentro daquilo que Deus quer que você faça. E muitas vezes, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês que deve estar no coração de vocês. Muitas vezes, quando Deus te chama para aqui, é para quebrar o velho homem e não para encher o velho homem. Você chega aqui um grande músico, mas tem problema com prostituição na internet, mas gosta ainda de tomar uma cachaçinha, só 51 está escondido debaixo da cama, mas você ainda gosta de dar um tragozinho. O Senhor o que faz? Quando você põe o pé aqui dentro e se entrega ao Senhor, Ele fala assim: eu vou quebrar esse vaso e vou fazer um vaso novo. Mas muitas vezes, irmãos, a gente faz ao contrário, a gente permite, como Simão fez, querer trazer as coisas ainda que eram do passado, que acabaram, que morreram, e trazer para dentro da casa do Pai, achando que o poder vai vir pela tua força, pela tua sabedoria, pelo teu braço, pelo teu poder de muitas vezes conversar com o diabo. Diabo, o que você fez? Não leu a Bíblia não, eu vim para roubar, matar e destruir. Não tem conversa. Mas muita gente faz isso para que seja igual Simão mágico. Eu já fui tentado várias vezes aqui, quando algumas pessoas tiveram esse problema, várias vezes. Começar um show, um espetáculo, isso aqui lota, irmão. Mas só que a palavra nos diz outra coisa. Você usar como Simão mágico aquilo que Deus te deu de lindo e maravilhoso, que é o poder dele, que habita dentro de você, o reino dele que se estabelece em você, trocar por detalhes, lampejos de glória, ou por você querer se achar o cara. Muitas vezes, irmãos, na nossa caminhada, eu tenho vivido isso como pastor, eu vejo homens de Deus. Tem um irmão que eu tenho falado muito com ele pelo telefone, não está na nossa igreja. Ferramenta linda de Deus. Linda, maravilhosa de Deus. Algo maravilhoso. Deus entregou na mão dele um dom que talvez muitos de nós aqui não temos. Uma coisa maravilhosa. Mas ele ainda está na época do show. Então ele tem uma diferençazinha, que ele tem que ser quebrado. E que há necessidade que nós deixemos com que se quebre hoje. A palavra de Deus, ela nos cura. Deus detesta mágico. Abra uma palavra aí. Apocalipse 1, versículo 1 e 2. Simão tentou ousar nós vamos
vamos começar a ver algumas situações de vida cristã. E a primeira delas está em Apocalipse. Diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus o que em breve há de acontecer. Ele enviou os seus anjos para tornar conhecido ao seu. A primeira coisa que a gente vai ver é que aqueles que são discípulos são servos e Deus começa a revelar aquilo que é a vontade dele em você e em mim. E aí, irmão, tira a máscara fora, porque não existe isso na Bíblia. Deus começa a revelar coisas que você mesmo, com pouca sabedoria, mesmo você com pouco estudo, mesmo você não sendo teólogo de tudo, mesmo você não sabendo até tocar, Deus começa a te usar de uma forma sobrenatural e você começa a fazer a obra dele de uma forma linda e que ninguém consegue entender como que você está sendo usado. E Deus começa a mostrar essa revelação de que ele só faz isso com servo. Essa palavra foi linda, que já se trouxe aqui no domingo pela manhã, no domingo, uns 2 domingos atrás, 3, alguma coisa assim. E ele falou sobre essa palavra me impactou muito. Ele tem intimidade com seus servos. Ali não está escrito: eu tenho intimidade com os mágicos, eu não tenho intimidade com os filósofos, eu não tenho intimidade. Ele tem intimidade com o servo. E diz a palavra que aquele que tem intimidade de servidão, ele revela os seus segredos, como fez com Jó. E a gente começa a entender que existe um Deus que quer te usar. Existe um Deus que quer fazer você virar espelho de Cristo. Existe um Deus que quer que você emane o perfume lindo do Senhor. Mas se você ainda tiver na ideia de Simão, de que você tem que ser o velho homem, e que ainda existe algum jeitinho para, por exemplo, encher essa igreja, muito fácil, irmão, humanamente falando. Muito fácil. Se você começa a trazer para a tua vida ainda coisas que eram lá de trás, não. Deus quer que você se esvazie por completo. E Ele começa a fazer a obra dentro de você. A palavra de Deus diz que esse mágico não tinha ainda condição de atributos para ainda entender a palavra que o Senhor queria para a vida dele. Possivelmente, irmão, se esse mágico se permitisse ser quebrantado e deixasse ser quebrantado pelo Senhor, ele seria um grande evangelista, um grande discípulo, uma pessoa que ia conquistar muitas almas para o Senhor. Eu vou falar isso para vocês por quê? Porque aqui na igreja eu conheço muitas pessoas que estão, e até algumas que não estão conosco, mas que ninguém dava nada por elas. Até pouco tempo atrás, se você falasse assim: poxa, fulano está na igreja, o cara ia olhar para dentro da tua cara e ia rir. Fulano, Beltrano. Mas eu tenho visto o Senhor usar pessoas aqui que até pouco tempo atrás eram cegas para as coisas do Senhor, e hoje estão sendo ferramentas de Deus aqui nesse lugar. Simão tentou, de uma certa forma, tratar com essa mágica, que muitas vezes nós somos tentados a fazer isso. Eu vou falar uma coisa aqui para você, e eu queria que você tivesse espírito de oração para que não houvesse soberba no coração dos irmãos, de alguns irmãos que estão aqui. Hoje pela manhã, quando eu saí daqui, a gente terminou a escola da EBD e fomos para a Atualiza Supervisor. Acabou a Atualiza Supervisor, Gessé ficou para dar o discipulado, Silvano, Jorginho, Jean, tinha outro, Davi, se eu não me engano. Se faltar alguém. Eu vi acontecer uma coisa linda hoje pela manhã aqui. Eu estava saindo na hora aqui do momento que começou o discipulado, e eu vi o crescimento espiritual de uma pessoa que está buscando em Cristo um posicionamento diferente dentro do reino. Por que eu estou te falando isso, irmão? Porque eu vou usar a vida do Silvano aqui, porque ele já me falou isso é pouco. A predisposição da pessoa sair do trabalho para estar aqui depois do horário, a predisposição também do Gessé está aqui ensinando. A predisposição de ouvir um sinal que o Serginho acabou de me falar quando começou a celebração.
de um povo que vai ser discipulado por ele. A predisposição de ver Cristo sendo chamado a atenção. Porque uma coisa é você ser chamado por show, outra coisa é você ser chamado pelo mover do Espírito Santo que habita em você e fazer a diferença no reino. Então, quando eu vi eles aqui, eu já tinha visto há 2 domingos atrás, quando eu vi eles aqui, e até hoje nem conseguiram a chave da cozinha, ficaram até com fome. Jean foi mal, mataram de fome essa manhã, glória a Deus. Mas, bênção do Senhor. Sabe o que é isso, irmão? Com todo respeito ao Silvano, a quem estava aqui, e todo mundo que está aqui na EBD, e todos nós, para mim também serve, é a vontade de deixar de ser mágico e ser discípulo. Para mim, isso é sinal de vida dentro da igreja. Para mim, esse é sinal de mudança de atitude dentro da igreja. Eu prefiro 500 vezes que alguém tome uma atitude de querer ser discipulado, de alguém tome uma atitude de estar aqui de manhã cedo para aprender a palavra, de alguém estar na célula sendo edificado, trazendo bênção, do que você chegar para mim e falar assim: olha só, nada contra, tá, irmão? A gente pode chegar um dia, se Deus permitir, amém. Olha, eu estou aqui, paguei Fernandinho para vir aqui. Eu, como pastor, prefiro muito mais que você fale assim para mim assim: ó, pastor, tem um toque em Gessé, tem um toque em Zezé, tem um toque em Serginho, tem um toque nesse povo aí que sabe um pouquinho mais que eu, e pedir eles para me discipular. Isso é crescimento espiritual. É você deixar de ser mágico para ser discípulo. Daqui a pouquinho, vocês escutam o que eu estou falando, daqui a pouquinho esse povo que está aqui vai estar discipulando pessoas também. Aleluia. Glória a Deus. E é isso que Deus se agrada, porque Ele mandou fazer discípulo. É disso que o Senhor quer. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não tinha alguns atributos. Reconhecer que era menor. No momento que Simão foi, ele queria ser maior do que os discípulos, por isso ele ofereceu o dinheiro. Então não havia em momento nenhum no coração dele a disposição de ser submisso até que ele aprendesse alguma coisa. Não tinha isso. Ele nunca buscou naquele momento ser igual a Cristo, ou seja, buscar as coisas do alto. Ele em todo momento, no momento daquela caminhada dele falsa, de mágica, ele tentou sempre usar das suas próprias forças, que é o que nós somos tentados quando somos convertidos. Nós sempre somos assim. Nós sempre vamos para a casa do Pai, sempre tentamos usar da nossa força em prol de alguma coisa. Mas só que o Senhor, quando você entra, Ele te quebra, e como é que faz? É por isso que muita gente deixa de servir, deixa de caminhar. Sabe por quê? Porque se decepciona. Porque chega aqui, a palavra é falada assim: ó, você não vai ter jatinho não, filho. Você não vai ter um carro zero não. Se Deus quiser que Ele tenha, amém. Mas Ele vai te dar isso em segundo plano. Primeiro, buscar o reino de Deus. E as outras coisas. Entendimento, sabedoria do Senhor, a paz que excede todo entendimento, a graça, a alegria do Senhor, as outras coisas lhe serão acrescentadas. O que adianta eu falar para você aqui, filho? Você deu uma fugidinha lá na loteria, ganhou um bilhete, acabou de ganhar 50 milhões. Amém, irmão? Amém, irmão? Amém. Pecador, se você ganhar, não deixa de dizimar, senão você vai cometer 2 pecados, tá, irmão? Mas vamos dizer que você foi lá, deu uma escorregada, jogou, ganhou 50 milhões. Aí eu soube do resultado, cheguei aqui para você agora no domingo e falei assim: irmão, eu tenho 2 notícias para te dar. A primeira, irmão, que você acabou de ganhar 50 milhões. Glória a Deus, aleluia, o Senhor seja louvado. Eu joguei com fé, em nome de Jesus foi que eu fiz o jogo, por isso que Ele me abençoou, glória a Deus. E a segunda notícia que eu tenho que te dar, irmão, é que aquele exame seu que você fez, chegou, você está com 24 horas de vida. O que adiantou, irmão? Entender as coisas do alto é quando você começa a entender que as coisas dessa terra não nos pertencem. E que você está aqui como peregrino. Simplesmente isso. Mais nada. Olha o que Simão respondeu quando os discípulos olharam para a cara dele e falaram assim: meu irmão, vou usar a palavra de hoje, vaza fora daqui, cara, você está totalmente fora do contexto, totalmente fora das coisas. Olha o que ele falou. Versículo 8, capítulo 8, versículo 24. Respondendo, porém, Simão disse:
Orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Nesse momento, Simão começou a entender essa mudança. Agora uma pergunta, irmãos. Será que foi por medo? Eu não sei o que está acontecendo na tua vida hoje. Mas uma coisa é certa. Em toda situação da tua vida, o Senhor te dá a oportunidade de se arrepender. Você pode estar numa situação bem complicada agora aqui, você deve estar falando assim, poxa vida, esse pastor conhece minha vida, e ele está atingindo a mim, então ele está servindo para mim, meu Deus. Irmão, em nome de Jesus, tira isso da tua cabeça. Agora uma coisa você põe na sua cabeça, independente do problema que você esteja vivendo, se você se arrepender e abandonar, Ele é fiel e justo para te abraçar, te amar e fazer você uma nova criatura, em nome de Jesus. Porque Ele é Deus. Irmãos, Simão Mágico, o filósofo, o cara que queria fazer e acontecer com as próprias mãos, eu queria compartilhar com você agora uma pessoa diferente. Mais uma pessoa na Bíblia. E rapidamente eu queria que vocês deixassem aberto. Não precisa colocar aqui agora não. Lucas 23, deixa aberto aí, Lucas 23. Faça um paralelo aqui de que Simão era um mágico, um rezador, era um cara que vivia ali naquele lugarzinho, né? Que na verdade estava querendo uma oportunidade para fazer a mágica dele tomar outras dimensões, querendo entrar na mídia, querendo fazer a coisa acontecer, como infelizmente hoje em dia acontece na nossa, até mesmo dentro da nossa eclesia, infelizmente. Mas a gente vai conhecer uma outra pessoa bíblica, que eu creio que acho que vai, em nome de Jesus, vai encaixar muito mais conosco, que somos um povo santo, amém? Lucas 23:50 diz assim: havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava o reino de Deus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então desceu e envolveu-se num lençol de linho e colocou no sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém, fala para o teu irmão, ninguém fora colocado. Vamos ver a diferença de que uma pessoa que gosta de filosofar, de usar a mágica, de dizer e tal, e não agir, e vamos ver uma pessoa agora que agiu. José de Arimateia era rico, tanto é que ele tinha um túmulo dele. Naquela época, para você ter um túmulo, você tinha que ter muito. E além do túmulo dele, ele tinha um outro túmulo guardado 0 bala, 0 quilômetro. E diz a palavra de Deus que ele usou esse túmulo 0 quilômetro para sepultar Jesus. José de Arimateia, ele tinha tanto poder dentro do sinédrio que ele tinha condição de falar diretamente, vamos dizer como se fosse o dia de hoje, falar diretamente com o presidente da República. O sinédrio era mais ou menos o STF de hoje, né? Que a gente viu aí o mensalão aí, STF. O mensalão aí rodando, que muitas pessoas começaram a interagir com a justiça brasileira, entender algumas coisas, o palavreado que eles usam lá e tal. Mas ele era mais ou menos um ministro da justiça. Era uma das pessoas que votavam no sinédrio, era uma das pessoas que faziam a diferença e era muito poderoso. Era uma pessoa comerciante, uma pessoa que tinha muito valor econômico e muito valor e poderio. Eu te pergunto, irmão, e essa pergunta serve para mim também: se você tivesse no poder, se você tivesse o poder, se você tivesse o dinheiro, se você tivesse a condição econômica e influência que José de Arimateia tinha na época, você se envolveria com a morte de um que foi levado à morte por ser um herege? Um homem que muitas vezes ele foi morto porque começou a desbancar os judeus.
Se você fizesse parte de um governo onde você tivesse toda a situação estabilizada, tua vida bonitinha, filhão, com conta bancária tudo direitinho, com 1 milhãozinho lá guardado, e você fosse o cara que toda vez que o governador fosse tomar uma decisão ele ligava para você, e aí Beto, o que eu faço? Faço a ponte ou não faço? Ou se você tivesse aquela condição, uma vez eu vi uma pessoa fazer isso numa eleição, fiquei assim, estarrecido. Minha mãe foi votar, e ele gostava muito da minha mãe, e quando minha mãe terminou de votar, ele botou minha mãe para falar com o governador. Eu não sei até hoje se aquilo era uma gravação ou não, eu sei que minha mãe chegou em casa radiante, porque falou com o governador depois que ela voltou. Mas ele tinha, José de Arimateia tinha esse poder. O poder social, o poder de influenciar, o poder político, o poder do dinheiro. Se você estivesse na situação dele, você se envolveria com as coisas de Cristo? E principalmente sabendo que Cristo estava numa situação bem desfavorável àqueles que você era o grupo social e amigo teu da época. José de Arimateia comprou a briga. Ele simplesmente foi diante de Pilatos, e diz a palavra que Pilatos era amigo dele. Porque na época, quem morria crucificado não tinha sepultamento. O corpo de Cristo ia ser igual ao corpo daqueles ladrões que foram mortos. Sabe o que eles faziam? Eles tinham um local e jogavam o corpo lá. Sabe por quê? Quando começasse a apodrecer, o urubu comia. Os animais selvagens lá comiam. José de Arimateia se levantou da onde ele estava, do campo dele, daquele lugar de conforto dele, e foi lá reivindicar o corpo de Cristo. Ele foi lá e chegou diante de Pilatos e falou: imagino eu, Pilatos, olha só, você lembra daquele favor que você me deve? Eu imagino que deve ter sido assim. Você lembra daquela situação que eu te tirei? Você lembra daquele dinheiro que você precisava que eu te ajudei? Você está vendo ali toda vez que você precisa de mim, eu te ajudo aqui nisso, naquilo outro. Lembra disso? Pois é, eu vim aqui fazer um pedido a você e quero escrito por você. Eu quero uma autorização para pegar o corpo de Cristo e enterrá-lo, sepultá-lo dignamente. Ou seja, José de Arimateia não ficou de blá blá blá. Ele agiu porque diz a palavra que ele seguia o reino de Deus. Às vezes a gente gosta de ser o Simão porque o Simão não toca em você. Às vezes você precisa acordar para ir lá falar com um irmão teu. Não dá para mim. Às vezes você precisa abrir mão do teu dinheiro para ir comer um hambúrguer com o irmão na rua. Você não abre mão por isso. E às vezes, irmãos, quando você é convertido, você não precisa de milhares de dólares, você precisa do seu coração convertido. E eu vou falar isso para você por quê. O atributo de um discípulo não é simplesmente você filosofar na palavra de Deus. Filosofar na palavra de Deus é fácil. Viver, que é o que José de Arimateia fez, é que é o difícil. Quantas vezes você foi tentado na sua caminhada cristã de abençoar algum irmão e chegou no meio do caminho que você não fez? Quantas vezes você foi tentado a chegar no meio do caminho e falar assim: eu não vou pegar esse ônibus não, está chovendo, vou chegar lá, não tem nem lugar, eu vou descer no ponto de ônibus e o ponto de ônibus está inundando. Quantas vezes eu vou ficar em casa? Quantas vezes você saiu de Cachoeiras? Estou falando do meu irmão aqui. Quantas vezes você saiu de Cachoeiras e chegou aqui e o vizinho da célula não foi? José de Arimateia, irmão, estava numa posição de altamente de poder. Sabe o que ele podia ter falado? Pilatos, olha só, ele já morreu. Faz com ele o que todo mundo faz aí, joga ele lá. Eu não vou comprar esse barulho não. O povo mandou matar ele, eu vou ficar comprando o barulho dele, já está morto, deixa ele morto.
Ainda deve ter olhado para o céu assim, que Deus o tem. Mas além disso, diz a palavra de Deus, que Ele deu um sepulcro novo e pegou o lençol e o envolveu. Ou seja, honrou ao Senhor sem retorno. Porque o retorno aqui dessa terra, que é que muitas vezes a gente pensa que vai conseguir, eu estou na igreja porque o Senhor vai, amém, Ele vai te abençoar, com certeza. Tem muita gente aqui na igreja que já tem sido, você já foi abençoado, em nome de Jesus, já foi alguma vez aí? Amém, glória a Deus. O Senhor tem abençoado, claro, somos um povo abençoado, louvado seja o nome do Senhor. Mas o que José de Arimateia entendeu, diferentemente de Simão, foi que as coisas dele estavam guardadas no céu. Nós, irmãos, muitas vezes trocamos a revelação de Deus pela autoajuda que sai da palavra. Deus nos dá uma palavra revelada para que a gente viva essa caminhada fazendo aquilo que Ele quer. O propósito de Deus te revelar a palavra não é simplesmente para você ter um bem-estar, não. O propósito de Deus te revelar a palavra é para que você sirva a Ele com alegria, para que você sirva a Ele em paz e para que você seja a ferramenta dele aqui nessa terra. E muitas vezes, irmãos, a gente troca. Recebo a autoajuda de Deus. Vim para a igreja agora, já tenho 5 carros na garagem. Oh, aleluia, glória a Deus. Só que o Senhor quer te dar o mais do que 5 carros. Só que para isso, nós temos que entender que não é só aqui na terra que a gente recebe. José de Arimateia poderia não, com certeza teria 10 carros na garagem. O poder que a palavra, depois vocês leem e busca o poder que ele tinha político da época. Ele podia ter reivindicado, irmão, muita coisa. Ele podia ter reivindicado muitas situações de bem material para ele. No entanto, o que ele reivindicou foi o corpo de Jesus. Nós, às vezes, deixamos de ser mágicos e entramos para essa condição de sermos discípulos. E aí você vai vendo como é que as coisas mudam. Valores vão mudando. Não é que ninguém te ensina, não, filho. É que a revelação do Espírito Santo começa a tocar em você e você começa a mudar e falar, puxa vida, eu prefiro receber da palavra. Eu prefiro ser tocado pelo Senhor do que de repente ouvir uma festa muito bonita. Tivemos uma festa abençoadíssima ontem, louvado seja o nome do Senhor. Quem foi? Quem foi que está aí? Amém. Coisa linda, maravilhosa. Deus seja louvado por isso. Mas muitas vezes a gente troca esse detalhe. Vocês querem ver uma coisa? E essa parte é um relato histórico, não está na palavra de Deus, não. Diz um relato histórico, e por isso eu já estou falando que não é a palavra, é um relato. José de Arimateia foi preso, foi abandonado pela família, dividiram os bens dele todinho enquanto ele estava preso, e ele ficou 13 anos preso. Sabe por quê, irmão? Porque é como se ele tivesse persuadido Pilatos. Muitas pessoas lá da época nem entenderam como que ele conseguiu a autorização para enterrar Cristo, para sepultar o Senhor. Vocês já imaginaram a coragem que ele teve para fazer isso? E quantos de nós, irmão, no nosso dia a dia, na nossa caminhada, nos detalhes que a gente tem na nossa vida, pode ser, eu vou dar uma certeza aqui, que você segunda-feira pode ser incomodado para que alguém ouça da tua boca uma palavra diferente da parte de Deus. Da tua boca. Aí você está falando para você mesmo assim, eu? Quem sou eu para dar palavra para alguém? Eu? Quem sou eu para edificar a vida de alguém? Se eu chegar na casa dele e começar a falar de Cristo, ele vai rir na minha cara. O que vocês acham que Pilatos achou quando José de Arimateia foi lá pedir o corpo de Jesus? Para a gente fechar, diz a palavra assim: sei que meus imitadores
como filho amado. Você não pode e você não consegue ser amado do Pai sem sacrifício. Você não consegue ser amado do Pai se você não permitir que o vaso seja quebrado. Você não consegue ser amado do Pai sem que você coloque a tua vida muitas vezes em jogo. Você consegue ser mágico, mas ser amado do Pai não. O Senhor quer de nós intimidade.